Desde o início dos tempos, o trabalho sempre foi um meio de garantir a subsistência da espécie humana. Inicialmente, ele era realizado individualmente, apenas para a sobrevivência de cada indivíduo. Com o passar do tempo, o trabalho foi ganhando formas organizadas e amplitude em seu entendimento, até tornar-se o formato com o qual convivemos na atualidade. É fato que, independente da época ou forma de manifestação pela qual o trabalho tenha passado em sua evolução, existem 3 elementos que sempre se fizeram presentes no ato de trabalhar e, muito provavelmente, permanecerão intocados por muitos e muitos anos. São eles: um homem na condição de ser humano, um posto de trabalho sobre o qual o trabalho é realizado e uma tarefa, a qual irá efetivamente gerar o produto decorrente do trabalho. A relação sistematizada entre esses componentes rendeu à raça humana incontáveis benefícios, edificando assim a sociedade que conhecemos. Por outro lado, o ato de trabalhar trouxe outros tantos prejuízos, principalmente no que tange à saúde do trabalhador, que muitas vezes, envolvido no sistema frenético de produção, não atenta para questões básicas ligadas à saúde e à segurança do trabalho. A ergonomia do trabalho estuda com profundidade a relação entre o homem e os postos de trabalho, de forma a promover uma realização da tarefa mais eficiente, confortável e segura para o ser humano que a realiza. Dentre as diversas ferramentas da ergonomia, a ginástica laboral nasce com a missão de atuar nos ambientes corporativos no sentido de promoção da saúde e prevenção das doenças ocupacionais. A ginástica laboral consiste na realização de exercícios físicos no próprio ambiente de trabalho. Os trabalhadores participam das intervenções reduzidas de atividades físicas durante o expediente de trabalho e sem a necessidade de se deslocar ou mesmo utilizar vestimentas convencionais de ginástica, já que todo o programa é desenhado com vistas a adaptar-se à realidade do trabalhador. Fisiologicamente falando, os movimentos propostos pela ginástica laboral estimulam um aumento na frequência cardíaca, o que promove uma maior vascularização e oxigenação cerebral, o que permite que o trabalhador desenvolva uma maior capacidade de foco, concentração e tomada de decisão, além de reduzir a irritabilidade e aumentar a disposição para o trabalho. A circulação sanguínea, estimulada pela prática da ginástica laboral, promove ainda um aumento na viscosidade dos músculos e tendões, reduzindo o impacto nas estruturas articulares decorrentes de contrações repetitivas. A literatura é rica no que se refere aos benefícios propostos pela ginástica laboral, tanto para os trabalhadores que participam de suas intervenções, como para as organizações que aderem a esses programas. No entanto, ainda que desde a formalização do início dos programas de ginástica laboral, muito tenha se produzido academicamente no que tange às melhores práticas e à difusão da sua importância para a sociedade, quando se observa o mercado profissional e a aplicação da ginástica laboral nos ambientes corporativos, nem sempre se constata um alinhamento entre os resultados das pesquisas no campo acadêmico e a sua aplicação na prática profissional, daqueles responsáveis pela aplicação. Ao profissional de educação física, aquele que, de acordo com a Lei 9696 de 98, é o único profissional responsável pela condução dos programas de ginástica laboral no Brasil. A ele é atribuído o dever de, se valendo do conhecimento científico, da sua ética profissional, da sua habilidade pedagógica, conduzir todo e qualquer programa cuja base seja o exercício físico. O presente estudo é conduzido por um pesquisador imerso no contexto da ginástica laboral brasileira. Pelo menos por 15 anos, este vem dedicando a sua carreira profissional na condução de programas de ginástica laboral, tanto como profissional, que aplica o programa, como dirigindo empresas prestadoras de serviços na área. A vivência e as observações pertinentes à prática profissional e a visão desta área, sob a perspectiva dos empresários brasileiros, inevitavelmente levaram a um importante questionamento. Se a bibliografia é farta no conhecimento científico necessário para a obtenção de resultados na ginástica laboral, se a grande maioria das empresas brasileiras ainda não aderiram a esses programas e ainda, muitas delas, viveram experiências negativas com a adesão de programas que não geraram resultados satisfatórios, estaria o profissional de educação física valendo-se do seu conhecimento técnico-científico em sua prática profissional quando assume a condução de um programa de ginástica laboral?
Eu sou Alessandro Gonçalves, profissional de Educação Física e ergonomista do trabalho. E é exatamente essa pergunta que eu me propus a tentar responder através desse material. Há pelo menos 15 anos eu vivo imerso no contexto da ginástica laboral, sendo como professor, ministrando aulas, empresário, conduzindo equipes de intervenção em ginástica laboral, ou viajando o Brasil, treinando e capacitando profissionais e acadêmicos para atuarem em programas dessa natureza. Em 2015, eu tive a oportunidade de ingressar no programa de mestrado em reabilitação e inclusão do Centro Universitário Metodista IPA em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E me propus então a buscar respostas para esse questionamento que tanto me intrigava. Então, sob orientação do professor Dr. Luiz Forjarini, nós desenvolvemos um projeto de pesquisa que chamamos de a relação entre as recomendações científicas e as suas aplicações práticas nos programas de ginástica laboral dos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. O Rio Grande do Sul foi escolhido porque, até onde se tem registro, foi lá que se deu a formalização do primeiro contrato de prestação de serviços em ginástica laboral. Além, é claro, de ser o estado onde eu, enquanto pesquisador, tenho a maior vivência na área. Já São Paulo é o estado que, segundo a Associação Brasileira de Ginástica Laboral, detém o maior número de empresas prestadoras de serviços de ginástica laboral. Nosso objetivo, então, foi o de comparar as aplicações práticas do conhecimento técnico e científico por parte dos profissionais de educação física que atuam em programas de ginástica laboral nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Falando da metodologia, esse foi um estudo transversal realizado no período de março a agosto de 2017, o qual consistiu na aplicação de um questionário digital construído com base na literatura específica de ginástica laboral. Participaram da pesquisa profissionais de educação física dos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, e a seleção da amostra foi realizada com base nos critérios pré-definidos, os quais incluíram os profissionais graduados em educação física, bacharelado ou licenciatura plena, todos devidamente registrados nos respectivos Conselhos Regionais de Educação Física, os CREFs, e que na data da pesquisa tinham completos 18 anos e estavam atuando necessariamente na área de ginástica laboral em um dos estados selecionados através de empresas prestadoras de serviços registradas na Associação Brasileira de Ginástica Laboral. Foram incluídos, então, 147 indivíduos, sendo 86 do Rio Grande do Sul e 61 do estado de São Paulo, e os resultados mostraram o seguinte. No Rio Grande do Sul, 92% trabalham em outras áreas da educação física, além da ginástica laboral. Dedicam-se a este ofício uma média semanal de 11 horas e obtêm como remuneração média decorrente desse trabalho um valor de R$ 809,67 mensais. 35% dos gaúchos consideram a graduação em educação física insuficiente no que se refere à capacitação para atuar em programas de ginástica laboral. Já em São Paulo, 81% atuam em outras áreas para compor o total da remuneração. Dedicam, em média, 10,2 horas semanais e recebem, como profissionais de ginástica laboral, um salário médio de R$ 811 mensais. 53% dos entrevistados de São Paulo consideram a graduação em educação física como um meio ineficiente de capacitação profissional. Percebeu-se então que nos dois estados pesquisados, a remuneração decorrente da atuação na ginástica laboral não é suficiente para que se conquiste uma vida minimamente digna em termos econômicos. Então, os profissionais buscam a maior fatia da sua remuneração atuando em outras áreas da educação física ou não. Se a graduação não é percebida como um meio eficiente de capacitação, outros meios, então, deveriam ser buscados pelos profissionais para suprir essa lacuna. Mas, ao mesmo tempo, se a dedicação para com a ginástica laboral representa tão pouco na carga horária dos profissionais e, consequentemente, na remuneração obtida decorrente desse trabalho, qual seria o interesse dos profissionais em investir em capacitação? E mais, se esse profissional não é capacitado, como pode então aplicar integralmente os conhecimentos técnicos científicos nos programas de ginástica laboral em que se propõe a atuar? E finalmente, como pode esse profissional apresentar os resultados esperados para o trabalhador e para as empresas contratantes dos serviços? Indo um pouco mais além, por que uma empresa deveria valorizar mais financeiramente um programa de ginástica laboral
se diante de tudo que discutimos, a balança do retorno sobre o investimento não pesa para o lado da empresa. Com base no instrumento da pesquisa utilizado e à luz da bibliografia científica relacionada ao tema do estudo, nós concluímos então que não existe diferenças significativas entre a maneira de atuação dos profissionais nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Referente à relação entre as recomendações científicas e as suas aplicações práticas nos programas de ginástica laboral, nós concluímos que os métodos e técnicas recomendados pela literatura não são aplicados integralmente na prática profissional daqueles habilitados para conduzir os programas de ginástica laboral nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Percebe-se que a solução para a conquista da credibilidade da ginástica laboral passa por dois caminhos. Ou esperamos que a universidade se estruture e cresça como agente capacitador do profissional que irá atuar com a ginástica laboral, e nesse caso, todos que já passaram pela graduação estariam fora dessa capacitação, ou nós profissionais deveríamos investir mais em pesquisas, produção de conhecimento, cursos de extensão, pós-graduação, para atuarmos com foco em traduzir teoria em prática e assim sermos valorizados como agente de promoção de saúde e prevenção de doenças ocupacionais.